Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Gente, sempre que nós viemos à igreja e não damos valor ao que Deus fala, né? A gente não desperta um pingo de interesse para entender o que Deus está falando. É um desprezo que você faz a Deus. Você aguarda um milagre que ele nunca vai acontecer por esse motivo. Não se pode desprezar a palavra de Deus. Eu quero ser abençoado, então eu tenho que dar atenção ao que Deus está me falando. O que Ele fala é para o meu bem. A vontade que eu tenho de ser abençoado é a vontade que Deus tem também de te abençoar. Entendeu isso? Mas quando nós fugimos de entender, é igual aquela pessoa que está fazendo faculdade, mas não tem interesse de se formar, não tem interesse de ser alguém, né? A pessoa vai para a faculdade, mas vai, sei lá, bater papo, e aí você foge totalmente do seu propósito e nenhum professor vai forçar você a se formar sem saber. Você precisa saber. Eu me interesso muito pelo que Deus fala, porque eu preciso. Volta e meia você precisa se defender de alguma coisa. Então o Tiago capítulo 4, ele ensina para nós, ele não diz que você é obrigado, mas ele ensina para nós, o título aí está assim, ó, devemos resistir ao quê? As paixões. Eu tenho paixão por futebol, paixão por droga, eu fui apaixonado por bebida e cigarro, muito apaixonado por bebida e cigarro. E depois outras coisas, droga, graças a Deus não entrou no meu coração, mas isso só me prejudicou. Mas, de onde vêm as guerras e pelejas dentre vós? Ele pergunta. Porventura não vem disso, a saber, dos vossos deleites, que dos vossos membros guerreiam? Quer dizer, na minha boca guerreava. Uma hora dessa eu tinha tomado umas 10 cachaças. Eu sou apaixonado por aquilo. Era. E cigarro. Se eu não tivesse, eu pedi um cigarro para você. Se você não, eu não tenho, só tem esse aqui que eu estou fumando. Poxa, então me dá a segunda. Aqui é a segunda? É a guimba. Não joga fora não, me dá, eu vou fumar. Então você é um apaixonado, a gente é apaixonado por briga, por fofoca, por ver o mal do outro. Você sabe que uma pessoa tentou te prejudicar, quebrou as pernas, aqui se faz, aqui se paga. Mas você está criando um negócio nojento para você estar mostrando que você não tem nada a ver com Deus. Mas, hein? Deus é justo, ainda bota Deus no meio. Aí, olha onde você entra, olha aqui, ó. Cobiçais e nada tendes. Cobiça, mas você não consegue. Sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. O que você pede, gente, presta atenção no que eu vou lhe falar. Ontem, eu conversando lá com a Jeane sobre alguns processos, a Bíblia diz o quê? Vós sois o quê? O templo de Deus. O que mais? O que é habitar? Deus mora dentro de você. Tudo que você fizer de errado, Ele sabe que está dentro de você, não tem como sair. Você é dele, você foi comprado. Eu sou dele, eu fui comprado. Eu não tenho como fugir disso. E tem mercadoria que você compra, quando chega em casa você vê que está estragado, o que você faz? Joga fora. E aonde é a lixeira de Deus?
É o inferno, é um lago, gente, que arde com fogo e enxofre. Deus está dentro de você. Sabe quando você está mentindo, quando você está planejando uma coisa errada, porque Ele está dentro de você. Não tem como você disfarçar nada. Como que Pedro soube que Ananias estava mentindo? Porque o corpo do Ananias não era templo de Deus? Sim ou não? Então, e o corpo de Pedro também não era templo de Deus? Então Deus estava dentro dos dois, irmão. Não tinha como esconder. Quando que as pessoas vão acordar e entender isso, meu pai? Mas, vamos repetir o 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. O que você está pedindo, Deus sabe qual o propósito. Para gastardes em vossos deleites, nos seus desejos. Adúlteros e adúlteras, não sabes vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquilo que você ama e é do mundo, você acabou de virar inimigo de Deus. Aí não funciona, irmão. Mas, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus, é automático. Entendeu? E às vezes aquilo que você não está valorizando, Deus está querendo até recolher isso de você, irmão. Você não está valorizando. Entendeu? Deus está vendo, por que está fazendo isso? Então, peraí. Amarrado, né? Em nome de Jesus. Constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão, olha só que perigo. Ou cuidais vós que em vão, diz as Escrituras. Não é em vão, não. Isso aqui que está falando, eu preciso ouvir, ou você precisa ouvir. E acreditar, isso é sério. O Espírito que em nós habita tem ciúmes? Eu presenciei um caso verídico, eu não posso até ter jeito para falar isso. Uma mulher que um amigo meu botava os carros, não no quintal dela, mas na rua, assim, né? Porque ele trabalha com isso. Olha, a mulher criou um problema com ele, mandou arrumar uns tubos, enfiou os tubos na calçada, encheu de concreto, porque não bota mais carro. Um dia, muito bem, ela está em casa, chamaram o filho dela. Quando ele veio no portão, mataram. Aí ficou ela, o filho e o marido. O marido teve um AVC. Aí andava todo funhanhado. Até me dava bem com ele. Mas tudo bem, tal, dá uma carona. Foi embora. Ficou ela. E continuou com aquela marra, brigava com os outros na rua. Um dia eu passei, cadê aquela senhora? Foi embora. Aí só ficou um filho que herdou tudo que ela havia deixado. Esse filho trabalhava e tal, mas brigava com todo mundo. Eu tinha até receio de estar ali, dar um tiro nele e pegar em quem não devia. Aí passou. Eu não vi mais ele. Aí perguntei, cadê fulano? Foi embora, bota. Deixou a mulher já casou de novo. Por quê? Falta do respeito a Deus, irmão. Nós passamos tentações, gente. Nós temos tentação de todo jeito. Tentação por dinheiro, tentação, no caso, homem por mulher, mulher tentação por homem. A gente é tentado a beber, a fazer um monte de coisa errada, pegar emprestado, se enrolar todo. A gente tem que fugir disso. Tentado xingar, tentado brigar,
cortar de falar com A, com B, do nada. Está entendendo? Tudo é um perigo para nós, não é para Deus, não, é para nós. O perigo para Deus é não ter a gente do lado dele, porque somos uma mercadoria estragada, fomos para o outro lado. Você não decide, tem que decidir. Eu preciso ser realmente Deus. Mas, versículo 6, antes da maior graça, portanto, diz, Deus resiste a quem? Aos soberbos, e dá, porém, graças aos humildes. Não tenta bater de frente com uma pessoa soberba. Você querer convencer aquela pessoa que você tem razão. Não, não, não. Vai por baixo. Tá com medo de mim. Pode pensar o que você quiser. Mas não, você é humilde. Não é medo, não. Quantas situações que eu fui afrontado, eu fui isso, fui aquilo. E se eu tomo uma decisão diferente, o diabo te ensina. Espera tal hora que vai passar em tal lugar, aí você vai lá e faz o serviço. Ele te ensina. Mas uma coisa que ele não vai fazer por você é ficar preso lá na cadeia. Isso ele não vai fazer por você. Não vai cuidar da sua família. Tem que acordar, irmão. Então, Deus resiste aos soberbos e dá graças aos humildes. O que é graça ao humilde? Você nem merece, mas Deus faz por você. Você nem orou, mas Deus vai fazer. Tá? E dá graça aos humildes. 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. O que é sujeitar a Deus? Eu sei o que é certo, então eu vou fazer o que é certo. Você está se sujeitando a Deus. A pessoa vem com uma conversa fiada, você não vai nessa conversa, não. Se mostra até muito conhecido da palavra, não vai nessa, não, irmão. O diabo conhece bem a palavra. Tanto conhece que tentou pregar para Jesus. Você vê, irmão? Você já imaginou? Mota, vai onde? Vou ali pregar para Jesus. Você vai dizer, é maluco. Então, ele diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, obedece. E qual é a outra parte? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que é essa resistência? Você está prestes a cometer um erro, porque a tua unção diz que é erro. Tanto é que você vai fazer um negócio escondido. Vamos supor que eu quero dar um bote aí diferente, mas não deixo você saber. Nem a Jeane, ninguém vai saber. Só eu, Deus e o diabo. Mas a minha unção está monta. Isso depois vai estourar uma bomba. Monta, isso vai dar. Mas eu não estou nem aí. O que está acontecendo? Eu não estou resistindo ao diabo. Eu estou resistindo a Deus. É diferente. Não, mas vai dizer que eu sou bobo. É como o dízimo. Tem gente que, olha, os trouxas que dizimam, eles não sabem que o dízimo é uma coisa do Antigo Testamento. Mas Deus também é, irmão. E aí? Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, por isso que a Bíblia ensina que um cego não deve guiar outro cego. Vai cair os dois, irmão. Você vai porque o pastor Mota, tá bom, irmão, vai no conselho do outro, depois você vai chorar, o outro vai chorar. Entendeu isso, gente? Eu fico firme ali. Pode ser meu melhor amigo. Se está errado, eu não aceito. Porque senão eu vou pagar o preço junto, irmão. Pastor Mota, sua escolha. Ou a minha amizade,
ou com o seu Jesus? Claro que é Jesus. Você nem me perguntar, irmão. Porque eu sei que você não vai fazer por mim o que Jesus faz. Sem chance. Por isso que às vezes eu apanho nas pernas, apanho no lombo e está tudo bem. Desde que eu esteja com Jesus, Ele é o remédio que cura qualquer negócio. Amém? Glória a Deus. Então, sujeitai-vos, pois, a Deus, versículo 7. E qual é o outro passo? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele não aguenta muito tempo, não. Se você começar a orar sério, jejuar, amarrar, pegar a palavra que te defende, ele não resiste isso. Uma hora ele joga tudo para cima e vai embora. Entendeu? Agora, se você frouxar, começar a ajudar ele, eu acho que isso é câncer, eu acho que isso é coração, acho que isso é... Ele está só, poxa, ele é bonzinho, ajuda dessa. Não, está amarrado em nome de Jesus. Pelas feridas de Jesus eu já fui sarado. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, por suas pisaduras. Joga isso na cara do demônio, ele não pode dizer que isso é mentira. E os anjos ministradores, tudo vem correndo para segurar aquela palavra ali, porque é verdadeira, está escrito, Deus falou. Mas o fulano odeia você, fala mal de você o tempo todo, mas o Senhor diz, só para quem ouve, amai a vossos. Novamente os anjos vêm a meu favor. Mas se eu for na lábia do outro, eu estou lascado. Mas, senti as vossas, versículo 9. 8. Chegai, pois, a Deus. Como é que é o negócio? Como é que eu faço isso? Em oração, irmão. Eu tenho sempre que me chegar a Deus. Senhor, estou aqui, estou passando por isso. Mas eu vou usar o que o Senhor falou. O Senhor falou que estes sinais seguem os que crerem em meu nome e expulsarão o demônio. Então eu vou mandar esse troço embora. E eu quero que o Senhor glorifique o teu nome aqui, na minha necessidade, na minha saúde, enfim. E Deus vai fazer. Amém? Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Como é que eu limpo minha mão? Não pego nada de ninguém. Passo o evangelho para a pessoa. Me lembro de um amigo meu que ele foi ter uma relação extra, e na hora do ato lá, ele, no ato mesmo, a mulher, peraí um pouquinho. Aí olhou para ele e falou assim, seu Jesus vai ficar triste comigo, não? Ele disse, Mota, me ajude, irmão, me ajude, chorando que era uma coisa. Porque o diabo sabe o que está fazendo. Entendeu? E você às vezes não entendeu isso ainda. 9. Aliás, voltando aqui no 8, né? Limpai as mãos, pecadores. Uma é você não pegar nada de ninguém, a outra é você passar o evangelho para as pessoas. Às vezes tem uma pessoa que está do teu lado, vai tirar a vida e você não fala nada para a pessoa. Depois você sabe aquela pessoa, você se matou. E aí? 9. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. É quando você diz, não tem jeito, Deus. Eu preciso mesmo do Senhor. Eu sou dependente do Senhor. Não tem um dependente químico?
Então, eu sou dependente de Jesus, sou dependente da sua palavra. Eu preciso que o Senhor esteja comigo, me socorre e tal. Então, o que vai acontecer? Ele vai te exaltar. Outro passo que ele aconselha: irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal do irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se julgas a lei, já não é observador da lei, mas juiz. Você tomou o lugar de Deus. Isso aí é sério. O diabo tentou, não deu para ele não. Lembra que ele falou que ia construir um trono acima das estrelas de Deus? Serei semelhante ao Altíssimo. Olha aí. Há um só legislador e um juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Forte, né? Então, procura. Teve uma pessoa que tentou me sujar meu coração, mas como eu orei a Deus: Senhor, me socorre, não deixe essa pessoa entrar no meu coração, não, Senhor. Eu não posso, só tem que, se o meu corpo é o seu templo, o Senhor habita em mim, o Senhor não vai deixar isso acontecer. E graças a Deus, irmão, não entrou no meu coração. Aí você não vai fazer nada com a pessoa, você não pode nem olhar para a cara da pessoa. Quer dizer, você já está no vermelho. Então, Deus me socorreu, atendeu o meu clamor, e a pessoa não entrou no meu coração, entrou de outro jeito. O Senhor falou para amar o seu inimigo, né? Limpa a sua mão, irmão. Fala lá para o seu vizinho, seu amigo, sua amiga. E não existe melhor amigo é Deus. Às vezes você está no vermelho, a pessoa só para não perder a tua amizade, diz: fulano, vai lá, conversa. Aí você vai, quebra a cara, depois a pessoa: não, eu falei, dei o meu parecer, você está enrolado, irmão. O outro: não, se fosse comigo já tinha ido lá, já tinha acabado com a vida dele. Aí o camarada: tua mulherzinha, fulano? Fala logo assim. Aí o cara vai lá, pega a arma e pá, e depois, some. Foge de casa, fica longe da família. E o que eu disse, e o que aconselhou, fosse eu ia lá e arrebentava. Esse está em casa, está comendo, está bebendo, está com a família, e você fugindo por aí sem sossego. Tem hora que a polícia pegar e você está preso. Você não consegue ficar um dia dentro de casa, vai ficar 30 anos na cadeia. Olha só que coisa. Todas as manhãs você tem que sair, dar um passeio, vai no jornaleiro, vai na padaria, vai não sei aonde. Agora você não pode estar preso. Ou fugido. E tem que viver no mato, porque hoje, com as redes sociais, botou a foto, já era. O mundo todo sabe. Então é se render a Deus, irmão. Paulo era Saulo de Tarso, né? Era um homem duro de coração, não se rendeu a Deus. Nabucodonosor teve que perder 2 homens queimados para poder entender que Deus existe e reina. Nós não, irmão, vamos baixar a cabeça, peraí, vou orar mais. Se coloca num cantinho e vomita tudo que está na tua carne, na tua mente. É aquele dia do descarrego, é esse dia. O senhor já fez isso? E como? Cantinho, eu e Deus, irmão, fui buscar lá atrás, até antes de eu conhecer Jesus. Desde o dia que eu nasci. Fui lembrando e vomitando, até eu sentir que estou leve. Agora sim, aí Deus começou a me olhar mais de perto.
Mas enquanto não faz isso, enquanto você achar que você está na razão e você sabe que está no vermelho, e até a gente costumava dizer, ninguém tem nada com a minha vida. Verdade, mas ninguém tem nada com a sua vida, mas o diabo tem. Está amarrado, irmão. Não, vamos fazer o negócio direitinho. Amém? Eu quero paz, quero viver bem, irmão. Igual um camarada aí que está mentindo, eu estou pensando, a hora que a bomba estourar, o que ele vai fazer da vida? Uma mentira ali, uma mentira aqui, uma mentira ali, uma mentira aqui. Conversa comigo, não, sim, Aí vem no meu coração, meu Deus, conselho não adianta você dar. A hora que a bomba estourar, o que ele vai fazer da vida? Você perde moral, caráter, confiança, vai tudo pro lixo. Igual aquela pessoa que a gente conhece, Giovanni. Quem acredita naquela pessoa? Não tem como. Gente que mente chorando, irmão. Mente chorando. Teve um camarada que enganou a mulher dele, é meu conhecido. E a mulher descobriu. Aí até me ligaram, tem como vir aqui para fazer uma oração e tal. Eu falei, gente, como é que eu vou orar por uma coisa que está errada? Eu falei, rapaz, eu sinto muito, mas se é para orar, eu oro daqui mesmo. Aí, quando foi de tarde, ele veio. Poxa, chorei muito, mano, mas contornei. Quer dizer, ele fez a mulher entender que ela que estava errada. Aí pagou o preço, quase morreu. Agora se converteu, mas se converteu mesmo. Mas quem acredita que ele está convertido? Não estou citando nomes, eu estou dando exemplo, que de repente você pode estar passando por isso. Aí você diz, é a macumba, é a inveja, é o olho grande, fulano que esteve aqui em casa, largou essa carga aqui, não, meu irmão, nada disso. O Jeremias ensinou isso, de que se queixa, pois o homem vivente, queixe cada um de seus próprios erros. Amém? Bom, deixa eu dar um conselho aqui, você que é pipeiro, você gosta de soltar pipa. Eu também fui criança, soltei muita pipa, hoje eu estou com essa idade, ainda gosto de pipa, só não solto, né? E nem meus netos, impressionante. O Jean, Maico, Micael, todos são um garotote ainda e não solta mais pipa. Antigamente, você soltava pipa com linha 10, até tinha uma linha que a gente não gostava não, Lipase, que dava muita laçada, né? Mas a linha 10 correntes que se usava, fazia o seu cerol, né? Se coava naquela meia de perna de mulher, né? Para fazer o cerol, deixava a cola de madeira derreter no telhado, não tinha uma notícia que arrancou o pescoço de fulano, tinha sim, muito pipeiro com a mão cortada. Eu então ainda tenho algumas cicatrizes aqui do cerol que cortava minha mão soltando pipa. Gente, abandona essa linha de paz, para com isso. Quer soltar sua pipa? Procura um lugar descampado. Tem lugares que você pode sair e soltar sua pipa, mas solte com linha 10, se tiver que soltar. Está entendendo? É cada acidente horrível. Imagina você estar numa garupa de uma moto ou de moto, de repente o pescoço cai. E essa linha não arrebenta, irmão. Ela não arrebenta. Ela é preparada para você cortar muito sem ser cortado. Então, tenha juízo com isso. Para com isso. Tá? Em nome de Jesus. Acaba com isso. Você tem linha de paz aí, bota fogo nesse troço. Acaba com isso. Antes que te traz um problema maior. Você saber que a sua linha tirou uma vida, você carrega essa morte nas costas, isso é muito sério, tá? Outra coisa é os motoqueiros. Enquanto não se toma um juízo,
essa antena que vocês botam na frente da moto, faz ela curvada, pegando lá no bagageiro da moto lá. Dá um jeitinho para evitar isso. Está amarrado no nome de Jesus, gente. Um rapaz aí na linha vermelha, aí a linha pegou, matou ele na hora na frente da mulher. Então, tenha juízo. Nada a ver contra a sua pipa. Eu acho até bonito a pipa, né? Quem sabe soltar, quem sabe fazer. Mas tem essa área aí que a gente pode mudar isso, né? Então, toma esse conselho aí e mostra para Deus que você é uma pessoa sensível à voz dele, tá bom? Que Deus abençoe. E eu quero parabenizar o pastor Albir Moura, que aniversariou, o meu carinho. Deus te abençoe com muita saúde, com muita vida, muita força. Que Deus faça com o senhor o que fez com Moisés, permitiu que fosse até os 120 anos sem lhe faltar as forças. Que Deus abençoe. Amém? Vem para cá, pessoal, vamos orar em nome de Jesus. E glória a Deus. Vi aqui. Vai agora, né? E glória a Deus. E a Vandinha? A Vandinha, hoje ela estava muito assim, trabalhando, né? Sabe? Aí teve um cardiologista, aquele lá levou ela, cardiologista, ela estava tossindo muito, tossindo. Pastora, Já tem imunização. vou falar uma coisa para a senhora. Eu sou uma pessoa que não prende ninguém na igreja. Mas quando você descobre o lugar certo, entendeu como é que é? A senhora é testemunha, é prova disso, né? Entendeu? E se eu esperar, assim que eu ficar curado, eu vou para a igreja. Não preciso ir para a igreja. Já está boa, né? Ela fala assim, já amanhã eu vou para a igreja, tá? Domingo eu vou para a igreja. Aí ela amanhece, ela, né? Nem levanta da cama. Porque o diabo já sabe. Eu falo, não, Wanda, assim mesmo, a gente vai de Uber mesmo, porque ela não anda, a gente vai de Uber. Eu te ajudo. E aqui tem carona, hein? Aqui tem carona. Não abre mão não. Não abre mão não, porque essa batalha é nossa. Tá? Fala, a gente viu aqui, resistir ao diabo, põe o dedo na cara dele, você pode soltar esse corpo aí, porque nem é seu, é de Deus, isso aí foi comprado. Isso aí não foi achado, não foi doado, isso aí foi comprado com sangue. Não, está amarrado. Eu durmo lá com ela, né? A Cristina dorme de segunda a sexta. Aí eu vou para lá sábado, domingo, vem para cá, depois volto para lá. Só vou para casa segunda-feira. Ela acorda madrugada dizendo que tem um troço dentro do colchão dela, um bicho. Manda muito bem, aqui, põe a mão aqui, aí ela coloca a minha mão, não tem nada aqui, está repreendido isso. Está do cérebro. Está na mente dela, ela sai do quarto dela e vai para o outro lá dormir comigo. Traz ela, ou sexta ou domingo. Ela fala assim para ela, você vai no médico hoje, vou levar você no médico hoje. É negócio sério. Não pode dar essa bobeira não. Não pode. Não. Ela só voltou pela igreja. A Kelly disse, no domingo, ela acordou tão assim, com mal-estar, não querendo vir. Ela falou, meu Deus, você estava tão bem. Ai, não vou não. Ela falou, coisa, eu vou. Vou assim mesmo. Pegou o Uber e veio. Diz que ela botou o pé daqui. Aí. É desse jeito. Ela disse que foi para ela botar os pés aqui. E aqui, nós não somos a melhor igreja, mas aqui não é fácil chegar. É verdade. Tem uma irmã que falou comigo, pastor, que eu rodei aí de carro para achar essa igreja. E a igreja não é fácil, irmão. Falou salgado de R$1, salgado show, Emílio de Veneza, todo mundo conhece. Mas se você for uma presa, o diabo não quer que você saiba a verdade.
É muito sério, muito sério. Foi uma presa que a mulher quer que você saiba a verdade. Me lembro da irmã Wanda, se você anda, é Wanda também. Se você estiver me assistindo aí, a Wanda era dona de um centro aqui em Banco de Areia. E o demônio que usava ela me desafiou dentro da igreja lotada, irmão. Ela manifestou e eu falei que o demônio ia sair, o demônio disse, não vou sair, você vai sair sim. Não vou. E agora? Então vai sair sim. Não vou. Eu disse, tá bom. Olha para mim. Olho. E regalou o olho e pôs assim para mim. E todo mundo olhando. Se Jesus não está dentro de mim, você vai ficar. Mas se ele está dentro de mim, você vai receber uma cipuada agora. Ai, irmão. Vai receber o quê? Uma cipuada. Essa é nova. Mas o bicho deu um grito, irmão. E saiu. Ela se converteu, eu batizei ela. Ela trouxe um bolo de foto, assim, só negócio de centro. E acabou com o centro, irmão. Foi lá para a Mercedinha da igreja, uma Mercedinha 608, baú alongado, carregamos. O pessoal subiu o morro e descia com cada troço grandão assim. Ela se converteu, acabou as doenças que ela sentia, acabou tudo. Entendeu? Então o demônio, ele sabe, tem que estudar um livro chamado Impacto. Você vai achar esse livro na Igreja da Graça. Impacto, vocês têm que estudar esse livro. É sério. O demônio, ele procura pegar você na sua época de fraqueza. Você está endividado. Ai, meu Deus, eu tenho que pagar hoje. Senão vai cortar a luz amanhã, não sei o que e tal. Ele indica, pede, vai lá no agiota, fulano de tal, e vê se você está lá. Você está entendendo? Você está numa bronca com o vizinho lá, ele diz, não vai para a igreja hoje não, decide esse negócio aí. Aí você não vem para a igreja. Ele só te pega no momento de fraqueza. Um negócio desse, como é que você vai perdoar? Não, eu fosse você, eu nunca mais perdoava. Outra vez você está preso a ele. Você pode ser até pregador, mas você está preso a ele. Você está no conselho dele. Você esqueceu que Jesus falou que não é para perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. É 490 vezes por dia. E vai ver quantas vezes você já pecou e pecado sério. Seu pecado é pior do que o adultério, pior do que a prostituição, coisa muito suja. Isso tudo só no dia do juízo que a gente vai saber. Está entendendo? Então, se você está num lugar que Jesus está presente, o que é Jesus estar presente? Lá o pastor abre a Bíblia e prega. Quem é Jesus? É o verbo, é a palavra, não é isso? Se tem a palavra, tem Jesus. Se não tem a palavra, e não é de qualquer jeito não, irmão. Abrir isso aqui, vou pregar isso aqui. Não. É Deus que sabe o que tem que ser falado. Ele é que sabe. Essa caixa de som sabe o que eu vou falar hoje? Ela não sabe. Está entendendo? O microfone, a gente tem aqui, ele não sabe o que eu vou falar hoje. Só pode falar o que eu falar. E eu só posso falar o que Deus quer me usar. Se eu inventar, aí é carne. É carne, e uma meia dúzia entende, a outra sai pior do que entrou e vai por aí. Então, esse é o trabalho do demônio. Não deixa entrar ali. Não leva lá. Você vê aquele homem que saiu aqui, a lacraia da perna dele. Não foi fácil ele chegar aqui. O que o diabo fez? Trouxe ele dia 1º de janeiro. Dia 1º de janeiro, quem vai fazer culto? Entendeu? Só que ele quebrou a cara que eu vim. Natal, eu não quero lá saber, irmão. É o dia de eu fazer o culto, eu vou para a igreja. E cheguei, o homem estava sentado aqui e foi curado. Tem gente que não, hoje é dia 1º, hoje é feriado. No inferno não é não, irmão. O diabo não faz greve nem feriado, irmão. Tem que acordar.
Isso é a pessoa que ainda tem um pensamento terreno. São pessoas natural. É feriado, vou, graças a Deus, hoje eu não vou para a igreja. Que trem é esse? Hoje é domingo, já falei com a família, a gente vai cedinho para a praia. Aí morre um afogado, atropelado. Amarrado. Hoje é meu aniversário, não vou para a igreja. Como que eu não vou para a igreja? Hein? Amanhã eu faço aniversário de novo. Amanhã, todo dia você faz aniversário. Ué, todo dia você faz aniversário. Para pensar assim, né? Todo dia que você faz aniversário. Todo dia você faz aniversário. Amém? Glória a Deus. Tá certo, vamos comemorar o aniversário de fulano. Amém. Tal. Mas todo dia você faz aniversário. Glória a Deus. É legal, é bacana a pessoa, né? Poxa, a Verônica vem aí, dia 6 de julho. E eu também. E a Geni também. Ó. Quem? A Ravi é 6 de julho? Ia lá. É mesmo, hein? Olha aí. Caramba. Gabriel é dia 1º de julho. E glória a Deus. Bom, feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor Deus, eu sempre agradeço, Senhor, pelo conselho que o Senhor traz. Sempre é bom. E eu só te peço, Deus, que ajude esse povo a entender. Quando entende, vem o temor. E o Senhor pode dirigir a vida da pessoa. E quando o Senhor dirige, é de um jeito que aqueles que estão de fora diz assim: gente, quem te viu e quem te vê? Porque a bênção é grande, o milagre é muito grande. E o diabo sabe disso, tenta interter a pessoa com outras coisas. Para não dar ouvido ao Senhor, não dar atenção ao Senhor, para que o Senhor não haja na vida deles. Mas aqui é diferente. Enquanto o Senhor me der força e eu poder lutar e ensinar essa verdade, eu vou fazer. E o povo vai ter que contar testemunho. Vai ter que dizer: olha, pastor Bota, lembra aquela palavra? Lembro, pois é. Daquele dia minha história mudou. Assim que tem que ser, e é no glorioso, infalível nome do único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Por isso, ó Pai, eu uso o seu poder de diabo. Você perdeu de novo. Pega o seu mal, seus espíritos de enfermidade que estiver aqui dentro, na vida das pessoas, ou até no povo que ora comigo, espírito de miséria, de incompreensão, de surdez, de cegueira, vai embora e não volta mais. Em nome do Senhor Jesus, bate em retirada e não volta mais. Você está proibido voltar, em nome de Jesus, e todos sejam libertos, curados, para a glória de Deus. Pai, transforma esse líquido no teu sangue, onde corações serão mergulhados, e que aconteça tudo conforme essa pessoa escreveu pedindo, em nome de Jesus. Pai, eu tenho aqui dízimos da Verônica, outras pessoas que dizimaram, e conforme o Senhor prometeu, os que me honram, eu honrarei. Essa pessoa será honrada, não tem jeito. Porque o Senhor falou que os céus e a terra podem até passar, mas a tua palavra não passará. Então recebe, Senhor, e que essa pessoa, elas sejam honradas em nome de Jesus. E depois que lavarem ali os corações, cobre com teu manto de justiça e leve em paz em nome de Jesus. E vocês digam: assim seja. Amém? Fiquem à vontade. Em nome de Jesus, você também que orou aí comigo,
a pastora Fabiana, João Vitor. Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem na paz.